Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Boa noite a todos que se encontram aqui já reunidos para o nosso início do estudo e oração desta semana. Hoje nós damos início a essa semana agradecendo ao Pai a dádiva do final de semana que tivemos. Espero que todos tenham tido felizes dias com seus pais ou estado naqueles momentos de lembranças gostosas daqueles que já não habitam mais este plano que nós estamos e que vocês possam ter começado hoje, essa semana, essa segunda-feira, com aquela paz, aquela esperança, a força, o equilíbrio necessários para dar continuidade aos trabalhos, aos estudos, aos momentos de aprendizado, de autoconhecimento, que fazem parte dessa jornada terrestre. Sejam todos muito bem-vindos. E nós rogamos neste momento ao nosso querido Pai que possa abençoar a todos nós, seus filhos, abençoando os nossos lares, abençoando todas as nossas atividades, a nossa fala, a nossa escuta, e que durante esse instante que estamos aqui reunidos, possam os nossos lares receberem toda a energia de equilíbrio e paz, e que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, mais otimistas, mais equilibrados do que quando chegamos. Nós agradecemos, Pai querido, todas as vibrações de luz, de paz, de amor que o Senhor nos dá, preenchendo os nossos corações, os nossos espíritos. E que nós possamos, nesse instante, sentirmos a presença daqueles nossos mentores, os nossos anjos da guarda, que sempre estão juntinho de nós, a nos, a nos proteger e a cuidar de cada um dos nossos passos. Pois bem, nosso chat já tem aqui algumas mensagens. Vamos ver quem já está aqui. Fátima Rossi, boa noite, seja muito bem-vinda. Antônio Freitas, Ivani, Estela, Nídia, Vera, Fernanda Soares, Vilma, Lúcia. Sejam obrigado pelas mensagens de todos vocês. Paz e harmonia para todos nós. Hoje nós vamos estudar uma lição deste livro, Caminho, Verdade e Vida, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. A seca aqui está demais, né? Pois bem, nós vamos ver aqui o capítulo 104, cujo título é A Espada Simbólica. A passagem evangélica encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus. Vou ler de novo. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus. Vamos ver agora os ensinamentos de Emmanuel sobre essa passagem. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde os muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados. Rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo em uma ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus não poderia endossar tranquilidade neste conceito. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha de autoaperfeiçoamento
O Mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Há quase 20 séculos, vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado Príncipe da Paz. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Que lição maravilhosa essa, né? Evangelho de Mateus, quando Jesus fala que não veio trazer a paz, mas a espada. E fica uma lição um pouco estranha aos nossos ouvidos. Mas Jesus, ele era um mestre com as palavras também, com os ensinamentos. E o que ele queria dizer, né, está em uma verdade que ultrapassa os séculos de ensinamentos de quando ele esteve aqui. Jesus, ele fala da paz, o sentido da paz que é dito para os homens, que naquela época já tinha um conceito deturpado, ele fala: eu não vim trazer essa paz que vocês conceituam e acreditam, mas eu vim trazer a espada. Qual espada? Da luta interna, do autoaperfeiçoamento, de combater os vícios, o orgulho, os preconceitos e tudo mais. Esse era o ensinamento de Jesus. E Emmanuel lembra aqui o que é ter paz para nós. Aí você vê uma propaganda em que tem uma rede na beira do lago, a pessoa deitada, né? Feliz da vida, aquele céu azul, e a propaganda vende aquele imóvel para você ter paz. Aí associa a paz a estar deitado na rede, tomando um sol, né? Outra hora para você ter paz, você sempre inerte, sempre como que é a palavra aqui? Ocioso. Então, sempre você está parado, você está ocioso nessa venda que tem desse conceito, né? E onde muitas das propagandas e muito da imagem que fica na nossa cabeça, o que a gente fala? A gente fala, eu estou precisando de um pouquinho de paz. Não, nós merecemos e precisamos de descanso. Agora, se aquela mente que está deitada ali naquela rede é uma mente que está com ansiedade, é uma mente preocupada, é uma consciência culpada, ele vai estar descansando na rede, tomando sol, água de coco, mas não vai estar em paz. Então, o estado de paz, ele pressupõe uma paz interna. Por isso que nós precisamos de resolver tudo aquilo que nos incomoda, que nos impede o raciocínio, nos impede a tranquilidade interna, para que a gente consiga alcançar esse estado de paz, da consciência cumprida, do amor habitando o seu coração. Mas esse descanso passageiro, isso não é paz. Então, às vezes, na época de Jesus, tinham aqueles reis, imperadores, que ficavam deitados numa liteira ou em um divã, com alguém abanando, né, fazendo um ventinho para minimizar o calor. Aquilo era paz?
Muitas vezes a pessoa estava naquela posição de descanso e estava comandando inúmeras guerras internamente com uma irritação, com ódio no coração. Então nós precisamos de, nesse momento, desvencilhar esse conceito de paz com ociosidade. A pessoa que passa grande parte do seu tempo dentro de um quarto, sobre uma cama, ela não está em paz necessariamente. A pessoa pode estar numa angústia, vivenciando depressão, vivenciando prisões afetivas, medos imobilizantes e não estar em paz. E estar no seu sofá, na sua cama, e a gente olha e não percebe essa prisão, porque muitas vezes as pessoas guardam isso consigo mesmo e não dividem, né? Então, quando nós desejarmos a paz, nós temos que desejar e plantar a paz do estado emocional no nosso espírito, que consequentemente o nosso corpo vai vivenciar toda essa emoção de uma forma muito positiva. Inúmeras vezes, nós nos encontramos na maior paz interna quando estamos, às vezes, no auge de um trabalho beneficente. Eu lembro que quando a gente vai, por exemplo, vamos entregar algumas cestas natalinas, presente para as crianças e tudo mais, a gente está naquele corre-corre, leva uma sacola, entrega um bolo, um refrigerante, não sei o quê, papapá, naquele movimento ali com as crianças carentes, né? E tudo tem uma linha de produção. Às vezes a gente serve uma galinhada, outras vezes a gente está ali distribuindo guloseimas para essas crianças, né? Naquele dia festivo em que celebra o nascimento de Jesus, uma festa de Natal, e a gente está numa paz tremenda e numa alegria insondável, porque é uma alegria que exala dos nossos poros e contamina quem está do lado. Irmã Dulce, às vezes estava em paz, não quando ela estava no momento, né, mais de descanso, mas ela sentia muita paz quando ela estava naquele momento recebendo a doação de mais uma cama para o seu hospital. Era uma paz, uma alegria, terminava aquela negociação, o espírito dela estava em êxtase. E às vezes ela ainda tinha que fazer muitas coisas para poder terminar aquele momento em que ela ganharia mais uma cama para o seu hospital de atendimento aos pobres. Madre Teresa, uma vez em uma entrevista, disse que ela se sentia muito em paz no momento em que ela ajudava a limpar, lavar as lesões daqueles que contraíram a hanseníase em um país pobre, sem recursos. Ali, muitas vezes sem uma cadeira para sentar, agachada junto a uma pessoa que não tinha uma cama, mas estava deitada no chão, um chão batido. Então, ela estava numa paz tremenda, porque ela estava curando as feridas do corpo daquela alma que estava resgatando as suas dívidas. Quantas vezes o nosso querido Chico saía do estado de tranquilidade e entrava no estado de preocupação, quando ele às vezes não tinha R$1 no bolso, nem 1 quilo de arroz para levar aos seus pobres, e estava ali sentado esperando o que ele ia fazer para poder levar aquele alimento. Quem passasse e olhasse o Chico sentado, refletindo em oração, pensaria que ele estava no seu momento de alegria, de tranquilidade. Não, havia uma preocupação. Claro que a confiança, a fé em Deus, sim, mas preocupava e dava angústia, porque ele queria ajudar as pessoas. E aí, de repente, chegava um caminhão cheio de arroz, de feijão, de fubá, óleo, com as cestas básicas para ele levar para os seus pequeninos. E quando o Chico estava lá no meio daquela multidão de pessoas nas distribuições que ele fazia, ele estava em paz, com a consciência tranquila.
Então, será que nós sabemos viver realmente essa paz? Será que nós entramos estar comparando, revendo os conteúdos internos com os quais nós alimentamos a nossa alma? Será que os sentimentos que habitam o nosso coração já são sentimentos que levam à paz? Ou ainda estamos em guerra conosco mesmo, em processos de culpas, de medos, de raivas, que não nos deixam ter paz? Será que nós já fizemos como Jesus, quando ele pede: conciliai-vos com os vossos inimigos o quanto antes? Né? Será que nós já fizemos isso? Ou nós ainda estamos alimentando as mágoas, os rancores, que já não deveriam mais fazer parte do nosso coração? Quando é o momento que nós nos sentimos verdadeiramente em paz? E muitas vezes eu estou descansando e posso não estar em paz. Mas o que é maravilhoso? É eu me permitir descansar em paz, e eu me permitir trabalhar em paz, eu me permitir orar em paz, cuidar do outro em paz, fazer a limpeza da minha casa em paz, né? Então, quanto mais momentos de paz nós tivermos na nossa vida, mais sensação de felicidade plena teremos, porque a paz verdadeira, ela nos traz uma sensação de êxtase. E aqui, Emmanuel coloca que quando Jesus fala que trouxe a espada, essa espada simbólica, é uma luta regeneradora. O que significa luta regeneradora? Eu vou regenerar, né? Eu vou cuidar, eu vou transmutar o que há de negativo em positivo dentro de mim. Eu vou renascer. Aquele homem antigo não vai mais existir. E haverá o nascimento do novo homem, homem como ser humano, né? Que vai aprender como amar ao próximo, na maior parte das circunstâncias possíveis, e como amar a si mesmo também. Então, esses processos formam uma batalha de autoaperfeiçoamento, de autoaprimoramento. São batalhas porque precisam de luta constante. A gente já esteve em batalhas de sangue, acreditando ser a da iluminação, e muitas vidas. Hoje não. Hoje nós sabemos que não é preciso sangue para provar nada. Nós não precisamos guerrear cristãos contra não cristãos. Nós não precisamos matar aqueles que não seguem Jesus e nem sermos mortos por segui-lo. Essa fase já passou. O que nós precisamos é de renovar constantemente a nossa fé, renovarmos constantemente as nossas atitudes, os nossos hábitos em favor dele, do Mestre. E é o que trará a nossa verdadeira paz. Olhem a fala de Emmanuel. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. O que faz com que a vida esteja plena? É o movimento, é o trabalho, é o oposto da ociosidade, do estar paralisado. Então, se nós não estamos conseguindo sair da paralisia que nos pega, nós precisamos de saber que isso não nos faz bem e precisamos de mover montanhas de tentativas de sacrifícios, assim, em termos assim de persistências, para continuarmos no caminho do bem e da construção da verdadeira paz. Jesus também é chamado príncipe da paz. Por quê? Jesus conciliava.
Ele teve, durante toda a sua trajetória encarnada, provocações terríveis das pessoas, para que ele brigasse, para que ele fosse menos gentil, para que ele entrasse em contradições. Foi provocado de todas as formas ao caminho da cruz. Foi um calvário de humilhações e tudo mais. E Jesus estava em paz, com a consciência de que ele estava dando aquela vida naquele momento como ensinamento, mas que ele havia dado a sua vida muito antes, quando ele aceitou ser governador da terra, antes mesmo que nós habitássemos este mundo. Jesus já cuidava de nós. Então a paz habita o seu coração, porque ele tem a certeza e a confiança que nós estamos evoluindo, estamos no caminho do bem. Embora muitas vezes não pareça, mas não parece se a gente ficar ligado a esses jornais, a essa mídia que nos mostra só coisas terríveis, né? Então agora o que eu estou fazendo? A hora que eu abro o Google e que vem as mensagens ali complicadas, eu clico não tenho interesse, ocultar o assunto. E assim eu vou fazendo uma limpeza no Google, nas mensagens que eu recebo. De WhatsApp também. Então, quando tem esses conteúdos que puxam a gente para baixo, que desperta o pânico e tudo mais, então eu simplesmente fico no meu mundo. Eu não tenho que participar do mundo do outro que gera angústias e tudo mais, né? No fundo, a verdade do Cristo, segundo Emmanuel, é que a paz ela vai depender da espada renovadora da guerra contra o mal. Onde há o mal, não é possível ter paz. A paz compreende o bem, compreende o amor, compreende a caridade, a consciência tranquila, compreende o dever cumprido. A paz compreende a felicidade em ajudar o outro, né? Bom, Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo um sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, por que será que Emmanuel termina assim? Sim, Jesus foi um sustentáculo e é para nós, né? Para os homens bons e sinceros, porque o homem bom, o que é a bondade no coração do homem? É o amor. O que é a sinceridade? É você se conhecer, conhecer o outro. A sinceridade é uma relação sincera, sem esconder do outro aquilo que você precisa de trabalhar, aquilo que o outro precisa de ter, de também se trabalhar, né? A sinceridade é essa da bondade de você dialogar com o outro, chamando-o para a consciência. É uma sinceridade, não é você ser o dono da verdade, não é isso. Ou você achar que você não fazer um elogio, uma crítica, isso não é sinceridade, muitas vezes é grosseria mesmo. A sinceridade que eu estou falando é essa sinceridade de mostrar o quão somos felizes sendo cristãos, o quanto acreditamos nisso. É mostrar a nossa esperança no mundo que não vai acabar, o mundo que não vai falir, porque Jesus é o governador. O Brasil não vai acabar. Por quê? Porque o anjo Ismael está ali comandando com a sua falange o nosso país. Mas temos crise, sim, mas nós precisamos de ter dentro de nós a esperança que vai ser a alavanca para nos colocar nas ações nobres, para depois nós termos condições de encontrar essa paz. E durante o processo, a existência da paz faculta que mais e mais esperança e certeza vão acontecer, né? Será tudo bem. E o conhecimento, ele nos liberta. Então precisamos conhecer cada vez mais sobre as leis de Jesus. Precisamos conhecer mais
cada vez mais sobre nós, como é que nós funcionamos, né? Como estão as nossas emoções, os nossos afetos, os nossos desafetos, para irmos cuidando daquilo que ainda tira a nossa paz verdadeiramente. O que tira a minha paz não é eu ter um quarto completo, não é eu estar numa viagem de primeira classe no avião. Não é isso que me dá a paz. O que me dá a paz é o sentimento, né? É eu saber que eu estou em um processo. Então, quando eu entro no processo de comprar o carro e o carro vai chegar daí a tantos dias, eu fico esperando em paz, porque eu sei que faz parte de um processo. Se eu adquiro uma virose que está dando na cidade, gastrointestinal, e eu sei que dura até 5 dias, então eu estou no processo, eu preciso ficar em paz, porque eu sei que esse processo vai durar algo, né? Então, nós estamos em um processo de regeneração nesse planeta. Então, é comum que ainda haja desamor. Nós vamos acomodar e achar tranquilo? Não, não é acomodar. É compreender que faz parte do processo e irmos fazendo o nosso melhor para que o quanto antes isso vire e a gente seja um mundo de regeneração, né? Pois bem, gente, essa é a lição que a gente trouxe hoje, a espada simbólica, né? Para que a gente também possa erguer essa espada simbólica dentro de nós e, de alguma forma, atacar tudo aquilo que nos prejudica. A ganância, o ciúme descontrolado, a inveja, os excessos de tudo, as autocobranças, o egoísmo, o egocentrismo, as sombras que existem dentro de nós, da maldade, da agressividade. Essa espada vem para poder acabar e fazer picadinho de tudo isso. Mas nós precisamos ter a coragem de fazer este processo ser algo comum, algo que faça parte do nosso dia a dia. Como que eu estou hoje, como que eu estou me sentindo, o que me tirou do sério, o que posso melhorar, sabe? Estarmos em constante aperfeiçoamento, para que a gente possa ir plantando inúmeras milhares de sementinhas de paz, para depois ver esse jardim maravilhoso florescido. Pode ser que demore muitas vidas, não tem problema, mas hoje nós já temos uma paz maior adquirida de direito do que há 500 anos atrás, porque estamos aprendendo e estamos cuidando cada vez mais de desempenharmos melhor o nosso papel de cristãos. Somos todos cristãos. Então, que essa espada simbólica possa ficar sempre nos defendendo de todo mal que possa existir dentro de nós ou ser enviado a nós. E que essa espada simbólica da paz, do amor, da alegria, possa fazer morada no nosso coração. Somos todos filhos do Pai e todos nós merecemos a felicidade de sentirmos a paz verdadeira. Vamos fazer a nossa prece. Pai amado, nós te agradecemos por este momento, por este reencontro que acontece, nos traz uma paz, uma alegria no nosso coração. Queremos, Pai querido, te agradecer por essa semana que inicia e pedir a sua proteção, a sua luz, para todos os instantes a serem vivenciados por nós. Que tenhamos a fortaleza daqueles que têm Jesus no coração. Que tenhamos o equilíbrio daqueles que buscam compreender as verdades do Pai. Que tenhamos a alegria de sabermos que quem governa o nosso mundo é o nosso Deus, Pai amado, de justiça, de bondade. E é muito bom sabermos que temos uma mãe que também cuida de nós,
todos nós aqui, encarnados e desencarnados, ligados a esse orbe terrestre. Pai querido, cuida dos nossos, cuida daqueles que estão doentes, cuida daqueles que se encontram em leitos de hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas. Cuida de todos aqueles que não têm um lar para chamar de seu. Cuida, Pai querido, dos nossos irmãos rebeldes que insistem em vivenciar as guerras internas. Cuida daqueles que não conseguem amar ao próximo. E permita, Pai, que nós possamos cada vez mais estarmos plenos de amor, de perseverança, de esperança, de união, para irmos seguindo adiante neste processo de autoconhecimento e de evolução, para que possamos cada vez mais estarmos plenos da paz que habita os nossos corações, verdadeiramente, quando estamos conectados com o Pai. Que todos sejamos abençoados neste momento, os nossos lares, os nossos locais de trabalho, que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, recebam as bênçãos do Pai e que nós possamos finalizar com essa oração dizendo que assim seja. Amigos queridos, estaremos juntinhos na quarta-feira, 20 horas, e nós depois nos encontraremos na sexta-feira, às 18 horas. Se você gostou da reflexão, dê like, divulgue, e nós estamos aqui com este canal buscando termos este momento de paz, de esperança, de autoconhecimento. Estamos aqui nessa paz, mas a nossa espada está embanhada. Como? A espada que busca se desfazer de todos os males, de todas as sombras que habitam o nosso ser. Sigamos juntos neste processo de autoiluminação, de autoconhecimento, e que possamos usufruir dessa paz que nos pertence sempre, sempre juntos. O meu forte abraço a vocês, o meu muito obrigado. Até quarta, se Deus quiser. E Ele há de querer. Boa noite.